Eu estava ali, em pé na cozinha da minha própria casa, olhando para dentro da jarra de água sobre a mesa, e o que vi me fez cambalear. Dentro dela, boiando na água que quase bebi durante a noite, havia baratas mortas, pedaços de comida podre e algo que parecia ser veneno de rato misturado. Minha neta, aquela menina que criei como filha, que coloquei na faculdade, que dei tudo que nunca tive, tinha tentado me envenenar. E o pior de tudo é que descobri que não era a primeira vez. Nos últimos meses, minhas tonturas constantes, as náuseas, a fraqueza que os médicos não conseguiam explicar, tudo fazia sentido agora. Ela estava me matando aos poucos, esperando minha morte para ficar com minha casa, com minha aposentadoria, com tudo que construí em 70 anos de vida. A velhinha da farmácia, aquela senhora de olhar profundo que eu nem conhecia, tinha me salvado a vida com aquele aviso estranho. Como ela sabia? Isso eu só descobriria depois, e a verdade por trás de tudo seria ainda mais chocante do que eu poderia imaginar. Antes de continuar contando o que aconteceu, quero te convidar a deixar aqui nos comentários de onde você está me ouvindo agora. Estou curiosa para saber de que cantinho do Brasil você está acompanhando essa história. E se você gosta de ouvir relatos reais assim, se inscreve aqui no canal, porque tenho muitas outras histórias verdadeiras para compartilhar com você. Fica comigo até o final, porque o que aconteceu depois disso você não vai acreditar. Naquela manhã, depois de olhar para dentro da jarra, tive que me segurar no balcão da cozinha para não cair. Minhas pernas estavam tremendo. Meu coração batia tão forte que eu podia ouvir o sangue pulsando nos meus ouvidos. Fechei os olhos tentando acreditar que era pesadelo, mas quando abri de novo, a cena continuava ali, real e apavorante. Com mãos trêmulas, peguei meu celular e tirei várias fotos daquela jarra. Naquele momento, algo dentro de mim já sabia que ia precisar de provas. Guardei a jarra no armário mais alto, onde ninguém mexia, enrolada em um saco plástico. Depois fui até o banheiro e vomitei tudo o que tinha no estômago, mais de medo do que de qualquer coisa que tivesse ingerido. Quando olhei no espelho, vi uma mulher pálida, envelhecida, assustada. Mas no fundo dos meus olhos também vi algo que não via há muito tempo. Uma centelha de raiva, de indignação, de vontade de reagir. Meu nome é Valdirene, mas todo mundo me chama de Val. Tenho 68 anos e durante 43 anos trabalhei como empregada doméstica nas casas das famílias ricas de São Paulo. Acordava às 4:30 da manhã. Pegava 2 ônibus para atravessar a cidade e passava o dia inteiro lavando, passando, cozinhando, limpando a sujeira dos outros. Minhas mãos ficaram marcadas, calejadas, envelhecidas antes do tempo por causa do sabão, da água sanitária, do esforço. Nunca casei, nunca tive filhos. Não porque não quis, mas porque a vida não deu essa sorte para mim. O único homem que amei me abandonou quando descobriu que eu estava grávida, há mais de 40 anos. Perdi aquele bebê com 3 meses de gravidez e perdi junto qualquer esperança de ter uma família própria. Ou pelo menos era isso que eu pensava. Minha irmã Neuza era 5 anos mais nova que eu e sempre foi o oposto de mim em tudo. Enquanto eu trabalhava duro, ela vivia de arranjar namorados que pagavam suas contas. Bonita ela sempre foi, isso não dá para negar, e sabia usar essa beleza para conseguir o que queria. Teve 3 filhos de pais diferentes e nenhum deles ficou por perto para ajudar a criar. Quando a Neuza descobriu um câncer no útero, há 25 anos, ela tinha uma filha pequena de apenas 3 anos, a Jéssica. Lembro como se fosse hoje do dia que minha irmã apareceu na minha casa, magrinha, com aquela criancinha no colo, os olhos cheios de lágrimas. Me pediu para cuidar da menina enquanto ela se tratava. Claro que eu disse que sim. Era minha sobrinha, meu sangue, e naquela época eu ainda tinha esperança de que a Neuza ia se curar e voltar para buscar a filha. Mas a Neuza morreu 6 meses depois. Jéssica ficou comigo, e de uma hora para outra me vi mãe aos 43 anos de idade. Não foi fácil, gente. Eu ganhava um salário mínimo e meio naquela época, morava num quartinho alugado na zona leste de São Paulo, e de repente tinha uma criança para criar sozinha. Mas olhei para aquela menininha de olhos grandes e cabelo cacheado e pensei que Deus tinha me dado uma segunda chance de ter uma família. Decidi que ia fazer tudo,
absolutamente tudo para dar para ela o que nunca tive. Ia garantir que minha Jéssica estudasse, tivesse oportunidades, não precisasse limpar a casa dos outros para sobreviver. E foi o que fiz durante os 25 anos seguintes. Peguei mais um emprego, passei a trabalhar de diarista nos finais de semana. Tinha dias que eu saía de casa às 5 da manhã e só voltava às 10 da noite. Não sei como meu corpo aguentou, mas aguentou porque o amor de mãe dá força que a gente nem sabe que tem. A Jéssica cresceu bonita, esperta, estudiosa. Sempre tirou boas notas na escola, sempre foi educada, ou pelo menos era o que eu pensava. Consegui colocar ela numa escolinha particular quando tinha 7 anos, fazendo um esforço tremendo no orçamento, porque queria que ela tivesse o melhor. Depois paguei cursinho pré-vestibular, faculdade de administração numa universidade particular. Me orgulhava tanto quando via ela saindo de casa arrumada para ir para a aula, com aqueles livros debaixo do braço. Pensava que todo o meu sacrifício estava valendo a pena. Quando a Jéssica tinha 18 anos, conheceu um rapaz chamado Douglas. Não gostei dele desde o primeiro momento. Tinha aquele jeito de malandro, de quem está sempre procurando levar vantagem em tudo. Usava corrente de ouro no pescoço, dirigia um carro rebaixado com som altíssimo e vivia falando de uns negócios que nunca davam certo. Mas a Jéssica estava apaixonada. E quem sou eu para falar do coração dos outros, não é mesmo? Tentei alertar ela, com cuidado, mas ela disse que eu estava sendo preconceituosa, que o Douglas era trabalhador e estava construindo o futuro dele. 1 ano depois, ela engravidou. Fiquei preocupada, claro, ela ainda estava na faculdade, mas ao mesmo tempo fiquei feliz. Ia ser avó, ia ter um bebezinho para cuidar, para amar. A Melissa nasceu linda, gordinha, com aqueles olhinhos puxadinhos que me lembravam a Neuza. Ajudei no parto, paguei o hospital particular porque o SUS estava demorando, segurei minha netinha nos braços e prometi que ia proteger ela, assim como protegi a mãe dela. O Douglas sumiu antes da menina completar 1 ano. Simplesmente foi embora. Disse que ia trabalhar em outro estado e nunca mais voltou. Nunca mais mandou R$1 de pensão. A Jéssica ficou arrasada, chorava todo dia. E claro que fui eu quem segurou a barra de tudo. Continuei trabalhando feito louca, agora sustentando 3 pessoas com meu salário de empregada doméstica. Mas, gente, eu não me importava. Olhava para aquelas 2, minha filha e minha neta, e pensava que era para isso que eu estava nesse mundo. Para cuidar, para amar, para garantir que elas tivessem uma vida melhor que a minha. A Jéssica terminou a faculdade, conseguiu um emprego razoável num escritório e as coisas pareciam estar melhorando. Ela dizia que ia me ajudar com as despesas, que agora era a vez dela de cuidar de mim, mas o salário dela nunca parecia sobrar nada. Sempre tinha uma despesa nova, uma roupa que precisava comprar para o trabalho, um curso que ia fazer para melhorar no emprego. Eu entendia, ela estava começando a vida. E continuei trabalhando, mesmo quando meus joelhos começaram a doer tanto que eu precisava tomar remédio todo dia para conseguir aguentar. Quando completei 65 anos, finalmente consegui me aposentar. Não foi uma aposentadoria grande, um salário mínimo e pouco mais, mas era meu. Tinha trabalhado a vida inteira, contribuído certinho sempre que pude, e agora finalmente ia poder descansar um pouco. Nessa época, eu ainda morava de aluguel, num apartamentinho de 2 quartos num prédio velho da Penha. A Jéssica e a Melissa moravam comigo, e eu pagava todas as contas da casa. Mas tinha conseguido juntar um dinheirinho ao longo dos anos, guardado numa poupança que alimentei centavo por centavo durante décadas. Eram R$58.000, uma fortuna para mim. Foi quando uma antiga patroa minha, Dona Carmen, me ligou com uma proposta. Ela estava vendendo uma casinha simples em Itaquera, 2 suítes, sala, cozinha, um quintalzinho pequeno nos fundos. Estava precisando vender rápido e me ofereceu por R$60.000, bem abaixo do valor de mercado. Era minha chance de ter algo meu, de parar de pagar aluguel, de garantir um teto para mim e para minha família. Peguei toda a minha poupança, fiz um empréstimo de R$2.000 e comprei aquela casa. Chorei no dia que assinei a escritura no cartório. Aos 65 anos, finalmente tinha um lugar que era verdadeiramente meu.
A gente se mudou e no começo estava tudo bem. A Jéssica parecia feliz, ajudou a arrumar a casa, a Melissa estava crescendo, já tinha 14 anos e era uma menina linda, estudiosa. Eu estava em paz, sabe? Pensava que finalmente ia poder aproveitar um pouco a vida, cuidar do meu jardim, fazer aquelas coisinhas que nunca tive tempo de fazer. Mas as coisas começaram a mudar aos poucos, tão devagar que quase não percebi no começo. A Jéssica começou a chegar cada vez mais tarde em casa, sempre com desculpas de happy hour com o pessoal do trabalho, reuniões que estendiam, trânsito. Começou a sair de final de semana, me deixando sozinha com a Melissa. Não que eu me importasse de ficar com minha neta, mas sentia que alguma coisa estava diferente. A menina também estava mudando, ficando mais fechada, mais respondona. Quando eu chamava a atenção por alguma coisa, ela revirava os olhos e ia para o quarto batendo a porta. Adolescência, eu pensava, vai passar. Um dia cheguei em casa depois de fazer compras no mercado e encontrei a Jéssica na sala com um homem que eu nunca tinha visto. Ela se levantou rápido do sofá, com aquela cara de quem foi pega em flagrante, e me apresentou ele como Rodrigo, um colega do trabalho. Mas o jeito que eles estavam sentados, próximos demais, e a forma como ele me olhou, com aquele sorriso cínico, me deu um aperto no peito. Fingi que não tinha visto nada. Fui para a cozinha guardar as compras. Escutei eles conversando baixinho, e depois a porta da frente fechando. Naquela noite, tentei conversar com a Jéssica. Perguntei sobre o Rodrigo, se ela estava namorando, disse que ficaria feliz se ela encontrasse alguém legal. Mas ela foi grossa comigo pela primeira vez na vida. Disse que eu era muito intrometida, que ela era adulta e não precisava me dar satisfação de nada, que aquela casa também era dela, e ela podia receber quem quisesse. Fiquei tão chocada que não consegui responder nada. Fui para o quarto com os olhos cheios de lágrimas, sem entender o que tinha feito de errado. As coisas pioraram depois disso. A Jéssica começou a trazer o Rodrigo em casa quase todo dia. Ele era um homem na faixa dos 40 anos, sempre muito bem vestido, mas tinha algo nele que me dava arrepios. Fumava dentro da minha casa, mesmo eu pedindo para não fazer isso. Colocava os pés em cima da mesinha da sala, tratava o lugar como se fosse dele. E a Jéssica não falava nada, pelo contrário, ria das piadas sem graça dele, servia cerveja, agia como se eu é que fosse a visita ali. Um dia, escutei eles conversando no quarto da Jéssica. A porta estava entreaberta e a voz do Rodrigo era alta. Ele não se importava se eu escutasse ou não. Ele dizia assim: "Eu nunca vou esquecer essas palavras. Essa casa é sua por direito. Você morou aqui, ajudou a pagar as contas. A velha não vai viver para sempre, e quando ela morrer, você fica com tudo. Mas não precisa esperar tanto tempo, existem formas de resolver isso mais rápido." Meu sangue gelou. Fiquei parada no corredor sem conseguir me mexer. O que ele quis dizer com resolver mais rápido? E pior, a Jéssica não respondeu nada, não defendeu, não disse que ele estava sendo absurdo. Apenas ficou em silêncio. Comecei a reparar em outras coisas. Meus remédios de pressão estavam sumindo mais rápido que o normal. Eu tomava um comprimido por dia. Mas a cartela, que deveria durar um mês, estava acabando em 2 semanas. A comida começou a ter um gosto estranho às vezes, meio amargo, mas eu pensava que era coisa da minha cabeça, dos meus sentidos que já não eram mais tão bons. Passei a me sentir mal com frequência, com tonturas, náuseas, uma fraqueza no corpo que não passava nem quando eu descansava. Fui ao posto de saúde várias vezes. A médica pediu exames, mas não encontrou nada de grave. Disse que era normal para minha idade, que eu precisava me cuidar mais, descansar, não fazer esforço. Mas eu sabia que tinha algo errado. Meu corpo estava me dizendo isso, mesmo que os exames não mostrassem. Comecei a emagrecer, minhas roupas ficaram largas, meu rosto ficou encovado. Quando me olhava no espelho, via uma mulher doente, acabada, bem mais velha do que meus 68 anos. A Melissa também estava estranha comigo. Passou a me evitar. Ficava trancada no quarto o tempo todo. Não conversava mais comigo como antes. Quando eu tentava perguntar sobre a escola, sobre como ela estava, ela respondia com monossílabos e ia embora. Sentia que estava perdendo minha netinha.
aquela menina que eu amava tanto, e não sabia o que fazer para recuperar nossa conexão. Uma tarde, a Jéssica chegou em casa mais cedo e me chamou para conversar na sala. O Rodrigo estava junto, sentado no meu sofá como se fosse o dono da casa. Meu coração começou a bater mais forte. Eu sabia que não ia ser uma conversa boa. A Jéssica respirou fundo e disse: "Mãe, a gente precisa conversar sobre a situação aqui de casa. Eu e o Rodrigo vamos nos casar e a gente precisa de mais espaço. Você já pensou em ir para um asilo? Tem uns muito bons por aí, lugares onde você ia ser bem cuidada, ter companhia de gente da sua idade." Acho que parei de respirar por uns segundos. Não podia acreditar no que estava ouvindo. Ela estava me mandando embora da minha própria casa, da casa que eu comprei com o suor do meu trabalho, para ir para um asilo? Olhei para ela procurando algum sinal de que estava brincando, mas ela estava séria, evitando olhar nos meus olhos. O Rodrigo tinha um sorrisinho no canto da boca, observando minha reação. "Jéssica, essa é minha casa", consegui dizer, minha voz saindo trêmula. "Eu comprei com meu dinheiro, está no meu nome. Como você pode me pedir uma coisa dessas?" Ela suspirou, impaciente, como se eu fosse uma criança teimosa que não entende razão. "Mãe, a senhora já está velha, não consegue mais cuidar de uma casa, fica doente direto, é um peso para mim. Nos asilos tem enfermeiras, tem tudo que a senhora precisa. E olha, a senhora não vai precisar se preocupar com nada, a gente cuida dos papéis da casa, de tudo." "Cuidar dos papéis da casa?" repeti, começando a entender aonde aquilo queria chegar. "Você quer que eu assine a casa para você." O Rodrigo se intrometeu pela primeira vez, sua voz grossa e autoritária. "É o mínimo que a senhora pode fazer depois de tudo que sua filha fez pela senhora, não acha? Cuidou da senhora a vida inteira. Morou aqui, ajudou com as despesas. É justo que a casa fique para ela." Tive vontade de rir, se não fosse tão trágico. Tudo que a Jéssica fez por mim? Eu é que tinha feito tudo por ela. Criei, sustentei, paguei escola, faculdade, dei um teto, comida, amor. E agora ela estava ali, com aquele homem que mal conhecia, querendo me tirar da minha própria casa e me jogar num asilo. "Não", falei, com uma firmeza que não sabia que tinha. "Não vou assinar nada e não vou para asilo nenhum. Essa casa é minha e vou morrer nela." A expressão da Jéssica mudou completamente. Nunca tinha visto aquele olhar nela, um olhar frio, duro, cheio de raiva. "Então a senhora vai tornar as coisas difíceis", ela disse. "Tudo bem, mãe, vamos ver até quando a senhora aguenta." Não entendi o que ela quis dizer com aquilo, mas o tom de ameaça estava claro. Levantei e fui para o meu quarto. Tranquei a porta e chorei como não chorava há anos. Senti que tinha perdido minha filha, que a menina que criei tinha se transformado em uma estranha, em alguém capaz de coisas que eu nem queria imaginar. Nos dias seguintes, as coisas ficaram ainda piores. A Jéssica e o Rodrigo mal falavam comigo, me tratavam como se eu fosse um móvel velho que estava atrapalhando no caminho. A Melissa começou a me olhar com desprezo, claramente influenciada pela mãe. Passei a me sentir uma intrusa na minha própria casa. E comecei a passar ainda mais mal. As tonturas ficaram mais fortes, tive episódios em que quase desmaiei. Meu estômago vivia embrulhado, não conseguia comer quase nada. Emagreci mais 10 quilos em um mês. Voltei ao médico e dessa vez ele ficou preocupado. Pediu exames mais complexos, de sangue, de fezes, para investigar o que estava acontecendo. Foi nesse contexto que aconteceu o episódio da farmácia. Era uma terça-feira de tarde. Eu tinha ido buscar uns remédios que o médico tinha receitado para o estômago. A farmácia ficava a 3 quadras de casa e mesmo essa distância pequena estava sendo difícil de caminhar, eu me sentia tão fraca. Tinha uma senhora idosa na minha frente na fila, bem velhinha, devia ter uns 80 e tantos anos, toda curvadinha, com uma bengala. Quando chegou a vez dela, ela pediu um remédio para a dor que custava R$ 42. Abriu a bolsinha dela, dessas de senhora antiga, de couro gasto, e começou a contar moedas. Contou uma vez, 2, 3, e só tinha R$ 31. Vi ela desabar,
os olhinhos enchendo de água. Não tenho o suficiente, ela disse para a atendente, com uma voz tão triste que partiu meu coração. Posso deixar a receita aqui e voltar no fim do mês quando receber? Não pensei 2 vezes. Mesmo com todo o inferno que estava vivendo, mesmo me sentindo doente e traída, não conseguia ver aquela velhinha sofrendo. Deixa que eu pago a diferença, falei, me aproximando. A senhora olhou para mim com surpresa e eu completei. Na verdade, deixa que eu pago tudo. A senhora guarda seu dinheiro. A velhinha começou a chorar de verdade. Tentou recusar, mas insisti. Paguei o remédio dela, R$ 42 que iam fazer falta no meu orçamento apertado. Mas não me importei. A gente saiu juntas da farmácia e ela segurou minha mão com força. As mãos dela eram geladas, ossudas e tremiam um pouco. Deus abençoe você, minha filha, ela disse. Então olhou bem fundo nos meus olhos, com aquele olhar que parecia enxergar além, sabe? Um olhar que me deu arrepios, e sussurrou baixinho, se aproximando de mim. Quando você ficar sozinha hoje à noite, não beba a água da jarra. Fiquei sem entender, pensei que ela estava confusa. Talvez com problema de cabeça, por causa da idade. Dei um sorriso sem graça e disse, tá bom, vó, a senhora se cuida, tá? Ela apertou minha mão mais forte ainda e repetiu, não beba, jogue fora sem provar, sua vida depende disso. Depois soltou minha mão e foi embora, caminhando devagar com sua bengala e desapareceu na esquina. Fiquei ali parada por uns instantes, sentindo um frio na barriga. Era um aviso tão específico, tão estranho. Por que a água da jarra especificamente? Como ela sabia que eu tinha uma jarra de água? Todo mundo tem, claro, mas mesmo assim era esquisito. Quando cheguei em casa, a Jéssica e o Rodrigo estavam na sala, assistindo televisão. Nem olharam para mim quando entrei. Fui direto para a cozinha pegar um copo d'água porque estava com a boca seca. E foi quando vi a jarra em cima da mesa. Era a minha jarra de vidro, que eu sempre deixava na geladeira. Mas estava ali fora, em cima da mesa, com água fresca, umas gotinhas de condensação escorrendo do lado de fora. Fiquei olhando para aquela jarra, lembrando das palavras da velhinha. Não beba água da jarra. Seria aquela jarra? Coincidência? Mas algo dentro de mim, um instinto que não conseguia explicar, me fez dar um passo para trás em vez de pegar a água. Peguei um copo, fui até a torneira e bebi água direto da pia. Depois fui para o meu quarto. A noite toda fiquei pensando naquele aviso. Não consegui dormir direito, virava de um lado para o outro na cama, com o coração acelerado. Será que estava ficando paranoica? Mas e se não fosse? E se realmente tivesse algo de errado com aquela água? De madrugada, por volta das 3 da manhã, escutei passos no corredor. Era a Jéssica, indo até a cozinha. Ouvi a geladeira abrindo, barulho de vidro, água sendo derramada. Depois, ela voltou para o quarto dela. De manhã, quando o sol começou a clarear, levantei decidida. Precisava saber, precisava olhar aquela jarra de perto. Desci para a cozinha bem devagar, o coração batendo tão forte que parecia que ia sair pela boca. A casa estava silenciosa, todos ainda dormindo. E foi quando vi. A jarra estava lá na mesa ainda, exatamente onde tinha ficado na noite anterior. Me aproximei dela, olhei através do vidro e quase gritei. Dentro da água tinha baratas mortas boiando, pelo menos umas 5 ou 6. Tinha pedaços de comida podre que estavam no fundo. E tinha uma coisa que parecia pó branco, meio dissolvido na água, mas ainda visível em alguns pontos. Chumbinho. Veneno de rato. Minhas pernas fraquejaram e tive que me segurar na cadeira para não cair. Aquilo ali era para mim. Se eu tivesse bebido aquela água durante a noite, como fazia sempre quando acordava com sede, estaria morta agora, ou muito doente, agonizando. A velhinha da farmácia tinha me salvado a vida. Mas como? Como ela sabia? Com as mãos tremendo, peguei meu celular e tirei várias fotos da jarra de todos os ângulos. Zoom nas baratas, no pó branco, em tudo. Depois, com muito cuidado,
Peguei a jarra e levei para a área de serviço. Despejei metade da água num pote de sorvete vazio que tinha guardado. Fechei bem fechado. Guardei esse pote no fundo do armário da área, atrás dos produtos de limpeza onde ninguém mexia. O resto da água e as baratas joguei no vaso sanitário e dei descarga. Lavei a jarra normalmente e coloquei de volta no armário. Voltei para o meu quarto tremendo toda. Sentei na cama e comecei a juntar as peças. Os meses de mal-estar, as tonturas, as náuseas, a perda de peso. Não era velhice, não era doença. Era envenenamento. A Jéssica estava me envenenando há meses, aos poucos, esperando que parecesse morte natural. E naquela noite tinha decidido aumentar a dose, terminar o serviço de vez. Minha filha, a menina que criei como se fosse minha, estava tentando me matar, para ficar com minha casa, com minha aposentadoria, com as poucas coisas que eu tinha. Encostei a cabeça na parede e chorei em silêncio, mordendo os lábios para não fazer barulho. Não era choro de tristeza só. Era de raiva também, de indignação, de revolta. Mas ali, naquele quarto, naquele momento, tomei uma decisão. Não ia morrer. Não ia deixar eles ganharem. E mais do que isso, ia fazer justiça. Ia descobrir tudo, ia reunir provas e ia garantir que eles pagassem pelo que estavam fazendo. Me levantei, lavei o rosto, me olhei no espelho. Vi aquela mulher magra, com olheiras, aparentando 10 anos a mais da idade real. Mas também vi força ali. Vi uma sobrevivente. Vi alguém que tinha aguentado uma vida inteira de trabalho duro, de lutas, de perdas, e tinha continuado de pé. Não seria agora que ia desistir. Minha primeira providência foi procurar aquela velhinha da farmácia. Precisava entender como ela sabia, o que estava acontecendo. Passei na farmácia no mesmo horário do dia anterior, mas ela não apareceu. Perguntei para a atendente se ela conhecia a senhora, mas a moça disse que tinha muitos clientes idosos e não lembrava de ninguém específico. Voltei no dia seguinte e no outro, sempre no mesmo horário. No quarto dia, finalmente a vi. Estava sentada num banquinho na praça em frente à farmácia, dando milho para os pombos. Meu coração disparou. Me aproximei devagar e sentei ao lado dela, sem dizer nada no começo. Ela me olhou de lado e deu um sorrisinho, como se estivesse me esperando. Obrigada, consegui dizer, minha voz falhando. A senhora salvou minha vida. Como sabia? A velhinha continuou jogando milho para os pombos. Tenho esse dom desde criança, ela disse simplesmente. Vejo coisas, sinto coisas. Quando toquei sua mão naquele dia, vi a morte perto de você, bem perto. Vi a jarra, vi o veneno, tive que avisar. Minha filha está tentando me matar, falei, e foi a primeira vez que disse aquilo em voz alta para alguém. Dizer deu uma realidade ainda mais terrível à situação. Eu sei, minha filha, e não é só a filha. Tem o namorado dela também, ele é quem está mandando em tudo. Sua neta também sabe, mas está com medo de falar. Ela se virou para mim e pegou minha mão de novo. Mas você é mais forte do que pensa. E tem recursos que eles não sabem. Recursos? Que recursos? Eu sou uma velha pobre, aposentada, doente. Você não está mais doente. Agora que não está tomando o veneno, vai melhorar rápido. E não é pobre. Sei que guardou aquela água como prova, fez certo. Mas tem mais coisas que você precisa descobrir. Mexe nas coisas deles. Procura. Você vai achar. E procura no seu passado também. Tem coisa que você esqueceu, que pode ajudar você agora. Antes que eu pudesse perguntar mais, ela se levantou. Preciso ir, mas você vai ficar bem, viu? Só seja esperta, não deixe eles saberem que você sabe. Finge que está ficando cada vez mais doente, faz eles pensarem que o plano está funcionando. Enquanto isso, você prepara tudo. Ela começou a se afastar, então se virou de novo. Ah, e uma última coisa, aquele advogado que fez a escritura da sua casa, o Dr. Meirelles, procura ele. Conta tudo. Ele vai te ajudar. E foi embora, deixando eu ali com 1000 perguntas na cabeça. Mas uma coisa ela estava certa, eu já estava me sentindo melhor.
Fazia 4 dias que não tomava o veneno e a tontura tinha diminuído, o estômago estava mais calmo. Meu corpo estava começando a se recuperar. Voltei para casa com um plano na cabeça. Ia fingir que estava piorando. Ia fazer teatro para eles acharem que estava funcionando. Enquanto isso, ia investigar, procurar evidências, descobrir tudo o que pudesse. Ia procurar o Dr. Meirelles. Nos dias seguintes, botei meu plano em ação. Comecei a fingir que estava cada vez mais fraca. Cambaleava pela casa, segurava nas paredes, gemia de dor. Deixava comida no prato, dizia que estava sem apetite. Passava o dia deitada, gemendo baixinho. E funcionou. Vi a Jéssica e o Rodrigo trocarem olhares satisfeitos, sorrisinhos cúmplices. Achavam que estava morrendo, que faltava pouco. A Jéssica voltou a colocar jarra de água na mesa da cozinha, sempre fresca para a mãe beber. Eu agradecia com voz fraca, mas nunca bebia. Quando eles não estavam olhando, despejava a água no vaso ou nas plantas do quintal. Coletei amostras de 3 jarras diferentes. Guardei tudo em potes bem fechados, escondidos no fundo do armário. Uma tarde, quando a Jéssica tinha saído para trabalhar e o Rodrigo tinha ido junto, aproveitei para fazer uma busca no quarto deles. Sabia que era arriscado. A Melissa estava em casa, mas ela vivia trancada no quarto dela com fone de ouvido. Entrei no quarto da Jéssica com o coração na boca. Comecei a procurar nas gavetas, no armário, roupas, sapatos, nada demais. Mas quando fui olhar embaixo da cama, achei uma caixa de sapato escondida no canto. Dentro tinha papéis, muitos papéis. Peguei tudo e levei para o meu quarto para olhar com calma. O que descobri me deixou ainda mais chocada. Tinha pesquisas impressas sobre venenos, sobre doses letais, sobre como simular morte natural. Tinha anotações da própria letra da Jéssica com datas e horários que correspondiam aos dias que tinha me sentido pior. Mãe muito doente hoje vomitou 3 vezes. Estava escrito num papel. Aumentar dose amanhã, em outro. Tinha até um caderninho onde ela anotava quanto gastava de veneno de rato por mês, como se fosse um orçamento doméstico normal. Mas o pior estava no fundo da caixa. Um documento, já meio pronto, de doação da casa. Meu nome como doadora, o nome da Jéssica como beneficiária. Minha assinatura falsificada embaixo, uma imitação razoável, mas que não era minha. Eles iam forjar a doação da casa e, se alguém questionasse depois, diriam que eu tinha doado antes de morrer. Tirei foto de cada papel, de cada anotação. Meu celular ficou cheio de provas. Mas guardei tudo de volta exatamente como estava, para eles não suspeitarem de nada. No dia seguinte, quando a Jéssica saiu para trabalhar, fingi que ia sair também. Falei que tinha consulta no posto de saúde. Mas em vez de ir para o posto, fui ao escritório do Dr. Meirelles. Tinha procurado o cartão dele que guardei da época da compra da casa e liguei antes para marcar horário, dizendo que era urgente. O Dr. Meirelles devia ter uns 50 e tantos anos, cabelo grisalho, óculos de armação grossa. Quando entrei na sala dele, ele se levantou e me cumprimentou com gentileza. Devia estar estranhando minha aparência, porque estava realmente acabada, magra, com olheiras. Sentei e comecei a contar tudo. Primeiro, ele ficou ouvindo com expressão séria, profissional. Mas quando mostrei as fotos das jarras com veneno, dos papéis que encontrei, da assinatura falsificada, ele ficou pálido. Dona Valdirene, isso é tentativa de homicídio. A senhora precisa ir à polícia, agora. Eu sei, doutor, mas preciso da sua ajuda. Preciso garantir que eles não fiquem com nada meu, que não consigam forjar nada. E a velhinha da praça disse que o senhor ia me ajudar. Que velhinha? Ele perguntou confuso. Contei sobre o encontro na farmácia, sobre os avisos. Ele ficou me olhando com uma expressão estranha, entre preocupação e algo que não consegui identificar. Dona Valdirene, não existe nenhuma velhinha. Quer dizer, talvez exista, mas... Ele parou, pensativo. A senhora acredita em proteção espiritual? Em anjos da guarda? Não tinha pensado nisso. Será que aquela velhinha era real mesmo? Ou era algo além? Tanto faz, ela tinha me salvado, era o que importava. O Dr. Meirelles continuou. Vamos fazer o seguinte.
Primeiro, vou preparar um testamento blindado para a senhora, deixando bem claro que sua filha e neta não herdam nada, por tentativa de homicídio. Vou colocar tudo isso registrado, reconhecido firma, guardado em cartório. Segundo, vou te encaminhar para um advogado criminalista amigo meu, especializado nesses casos. E terceiro, ele parou, tamborilando os dedos na mesa. A senhora se lembra do seu tempo de empregada doméstica? Trabalhou para várias famílias importantes, não foi? Sim, trabalhei. Mas o que isso tem a ver? Uma das suas antigas patroas era a Dona Beatriz Almeida Prado, não era? Meu coração pulou. Dona Beatriz. Claro que lembrava. Tinha trabalhado para ela durante 15 anos. Tinha sido a empregada de confiança da família. Os filhos dela me chamavam de Tia Val. Eu tinha ajudado a criar eles. A Dona Beatriz faleceu há 2 anos. O Dr. Meireles continuou. Mas antes de morrer, ela deixou um testamento. E a senhora está nele. Fiquei sem ar. Como assim eu estou no testamento dela? Ela deixou uma quantia para a senhora, mas com uma condição específica. Só poderia ser liberada quando a senhora completasse 70 anos ou em caso de emergência comprovada. E isso aqui, ele apontou para as fotos no meu celular, é definitivamente uma emergência. Estou falando de 300 mil reais, Dona Valdirene. O mundo girou. 300 mil reais, uma fortuna. A Dona Beatriz tinha lembrado de mim, tinha deixado isso para mim e eu nunca soube. Comecei a chorar, daquele jeito que a gente chora quando é emoção demais para aguentar. Ela te amava muito, o Dr. Meireles disse gentilmente. Sempre falava de você, de como você era honesta, trabalhadora, carinhosa com a família dela. Queria ter certeza que você ficaria bem na velhice. Vou começar o processo para liberar essa herança imediatamente. Mas a senhora não pode contar para ninguém, entendeu? Principalmente não para sua filha. Saí daquele escritório com a cabeça girando. Tinha provas contra a Jéssica. Tinha um advogado. Tinha dinheiro que eles não sabiam. De repente, de vítima indefesa, tinha virado outra coisa. Tinha virado perigosa. Nos dias seguintes, continuei com minha atuação de mulher morrendo. Me arrastava pela casa, tossia, gemia. A Jéssica e o Rodrigo estavam cada vez mais impacientes, eu percebia. Queriam que eu morresse logo. Estavam cansados de esperar. Escutei eles conversando sobre quanto tempo ainda ia demorar, sobre quando ia poder dar uma dose maior sem levantar suspeitas. O advogado criminalista que o Dr. Meireles indicou, Dr. Paulo, veio me visitar disfarçado de médico do posto de saúde. Trouxe uns papéis para eu assinar, autorizando a investigação. Disse que ia precisar das amostras de água envenenada para fazer análise laboratorial, e eu entreguei os potes que tinha guardado. Dona Valdirene, com essas evidências, a gente consegue condenar os dois. Talvez a neta também, se provarmos que ela sabia. Mas preciso que a senhora seja forte mais um pouco. Preciso que continue fingindo, porque vamos preparar uma operação para pegar eles em flagrante. Em flagrante fazendo o quê? Colocando veneno na sua comida ou bebida. Vamos instalar câmeras escondidas na cozinha, na sua casa toda. Vamos gravar tudo. Quando tivermos provas em vídeo, além das provas físicas e documentais, o caso fica blindado. Eles não vão poder negar. Concordei com tudo. O Dr. Paulo voltou no dia seguinte com uma equipe que se passou por técnicos da companhia de luz, supostamente verificando a instalação. Instalaram microcâmeras na cozinha, na sala, no corredor. Tão pequenas que era impossível perceber. Me deram um celular novo onde eu podia ver tudo que as câmeras gravavam em tempo real. E então, esperamos. Continuei minha rotina de fingir doença, de recusar as jarras de água envenenada, de parecer cada dia mais fraca. Até que numa quinta-feira à noite, aconteceu. Eu estava no meu quarto, assistindo à tela do celular. A Jéssica e o Rodrigo estavam na cozinha, e eu via tudo. Ele pegou uma caixa de veneno de rato do armário debaixo da pia, aquele veneno em pó vermelho, despejou uma quantidade enorme numa jarra nova de água, mexeu com uma colher até dissolver. Essa quantidade vai matar ela hoje mesmo, eu escutei ele dizer pelo áudio da câmera.
Não aguenta até amanhã. Tem certeza que não vai levantar suspeita? A Jéssica perguntou. E meu coração partiu de novo ao ouvir minha filha que eu criei, falando sobre me matar com essa frieza. A velha já está quase morta mesmo, todo mundo sabe. Vai ser morte natural, ataque cardíaco, ninguém vai investigar. Ele colocou a jarra na mesa. Deixa aqui. Quando ela acordar de madrugada com sede, igual sempre faz, vai beber e pronto. Amanhã de manhã a gente encontra o corpo. Eles saíram da cozinha e foram para o quarto. Fiquei ali, olhando para aquela jarra na tela do celular, o veneno invisível dissolvido na água. Mandei mensagem para o Dr. Paulo. Eles acabaram de envenenar a água. Está tudo gravado. A resposta veio rápida. Perfeito. Amanhã de manhã fazemos a operação. Não beba nada. Finja que está passando muito mal. Vamos pegar eles. Mal dormi aquela noite. Estava nervosa, com medo, mas também com uma sensação estranha de poder. Pela primeira vez em meses, eu é que estava no controle. Eu sabia de tudo, tinha todas as cartas na mão, e eles não faziam ideia. De manhã cedo, uns 15 minutos antes do combinado, comecei a gritar. Socorro! Me ajuda! Estou passando mal! Gritei alto, batendo na parede. Escutei correria, portas abrindo. A Jéssica chegou correndo no meu quarto. Mãe, o que foi? Eu estava deitada na cama, me contorcendo, gemendo. Dor no peito. Não consigo respirar. Acho que é o coração. Vi o olhar dela. Não era preocupação. Era satisfação mal disfarçada. Ela estava feliz, achando que finalmente eu estava morrendo. Calma, mãe. Vou chamar uma ambulância. Não. Não precisa. Só me dá água. Por favor. Tem uma jarra fresquinha na cozinha. Vou buscar. Ela saiu praticamente correndo e voltou com a jarra. A jarra do veneno. Colocou na mesinha de cabeceira ao lado da minha cama. Toma, mãe. Bebe bastante que vai passar. Nesse momento, escutei a campainha. Barulho de porta sendo arrombada. Gritos de polícia! Ninguém se mexe! A cara da Jéssica foi impagável. Puro choque. Pânico, desespero. Ela se virou para correr, mas já tinham policiais no corredor. Levantei da cama, sem nenhuma dificuldade, sem nenhuma dor. Ela me olhou sem entender. Surpresa, filha, estou bem viva e vai continuar assim. Entraram vários policiais no quarto, o Dr. Paulo junto. Ele pegou a jarra de água com luvas, colocou num saco de evidências. Jéssica Ferreira da Silva. Você está presa por tentativa de homicídio qualificado. Rodrigo Mendes também. Vocês têm o direito de permanecer em silêncio. Continuou com os direitos deles enquanto os algemavam. A Jéssica estava chorando, gritando. Mãe, como você pôde fazer isso comigo? Sou sua filha. Olhei para ela, aquela mulher que já não reconhecia mais como minha. Você deixou de ser minha filha no momento que decidiu me matar para roubar minha casa. Levaram os dois. O Rodrigo estava gritando, xingando, tentando se soltar. A Jéssica só chorava. A Melissa tinha saído do quarto dela, pálida, tremendo. Olhou para mim com medo. Vó, você sabia? Perguntei, minha voz dura. Ela começou a chorar. Eu sabia que a mãe estava fazendo alguma coisa com a senhora, mas tinha medo de falar. Ela disse que se eu contasse, ia me bater, ia me mandar embora. O Dr. Paulo se aproximou. A menor vai ter que prestar depoimento também, mas pelo que apuramos, ela foi ameaçada. Não vai ser responsabilizada criminalmente. Olhei para minha neta, aquela menina de 15 anos que tinha sido envolvida nessa situação horrível. Melissa, você vai ficar comigo. Vou te proteger, te cuidar. Mas nunca mais pode mentir para mim, entendeu? Ela concordou, soluçando, e veio me abraçar. Senti ela tremendo nos meus braços e percebi que ela também era vítima nessa história toda. Os dias seguintes foram uma loucura. A casa ficou com fitas de isolamento enquanto a perícia recolhia evidências. Tive que prestar depoimento várias vezes, contar tudo em detalhes. As análises das amostras de água confirmaram altas concentrações de veneno de rato, suficiente para matar uma pessoa em poucas horas. Os documentos falsificados, as anotações, as câmeras,
Tudo formou um caso sólido. A Jéssica e o Rodrigo ficaram presos preventivamente. A defesa deles tentou alegar que era tudo mentira minha, que eu estava senil e inventando coisas. Mas as provas eram impossíveis de negar. Tinham eles em vídeo colocando veneno na água. Tinham os papéis escritos pela própria mão da Jéssica. Tinham as amostras de água com veneno. O processo foi rápido para os padrões da justiça brasileira. Em 6 meses, já tinha julgamento marcado. Enquanto isso, minha vida mudou completamente. O dinheiro da herança da Dona Beatriz foi liberado. 300 mil reais depositados na minha conta. Quando vi aquele valor lá, sentada na agência do banco, comecei a chorar. A Dona Beatriz, mesmo depois de morta, estava cuidando de mim. Lembrei dela, da mulher elegante e bondosa que sempre me tratou com respeito, que valorizava meu trabalho. Usei parte do dinheiro para reformar minha casa completamente. Pintei tudo, troquei os móveis, deixei do jeito que sempre quis. Cada cômodo ficou novo, cheiroso, bonito. Apaguei qualquer rastro da Jéssica e do Rodrigo dali. Coloquei a Melissa numa escola particular boa, comprei material escolar novo, roupas, tudo que ela precisava. A menina estava em terapia, processando tudo o que tinha acontecido. Aos poucos estava melhorando, voltando a sorrir, a confiar em mim. Procurei a velhinha da farmácia várias vezes, queria agradecer de novo, queria entender melhor o que tinha acontecido. Mas nunca mais a vi. Perguntei para os moradores antigos da região, mostrei descrição dela, mas ninguém conhecia ninguém com aquelas características. Era como se ela nunca tivesse existido. Ou talvez, como o Dr. Meirelles sugeriu, ela fosse algo além do físico. Minha protetora, meu anjo, sei lá. Acredito que foi, porque não tem explicação racional para o que aconteceu. Minha saúde melhorou completamente. Sem o veneno no meu organismo, meu corpo se recuperou rápido. Engordei de volta. As olheiras sumiram. A disposição voltou. Voltei a cuidar do meu jardim, a cozinhar, a fazer as coisas que gostava. Parecia que tinha rejuvenescido 10 anos. O julgamento aconteceu numa terça-feira chuvosa de agosto. O tribunal estava cheio, tinha até repórteres porque o caso tinha saído no jornal local. Filha tenta matar mãe idosa para roubar herança, eram as manchetes. Sentei no banco das vítimas, com a Melissa ao meu lado segurando minha mão. A Jéssica entrou algemada, magra, pálida, bem diferente da mulher vaidosa que costumava ser. Ela olhou para mim e começou a chorar. Tentou se aproximar, mas os guardas seguraram ela. Mãe, me perdoa. Eu não queria. Foi o Rodrigo que me influenciou, que botou essas ideias na minha cabeça. Não respondi. Apenas olhei para ela. Aquele olhar de quem não tem mais nada a dizer. O Rodrigo entrou depois, arrogante mesmo algemado, olhando para todos com desprezo. O julgamento durou o dia inteiro. O promotor apresentou todas as evidências, as fotos, os vídeos, os laudos laboratoriais. Mostrou o vídeo da câmera escondida, onde aparecia claramente o Rodrigo despejando veneno na jarra. A jarra sendo colocada na minha mesa de cabeceira pela Jéssica. Tudo lá, impossível de negar. A defesa tentou argumentar que era um crime passional, que a Jéssica estava em depressão, que o Rodrigo tinha histórico de problemas psiquiátricos. Mas não colou. O juiz foi claro. Era homicídio qualificado tentado, premeditado, cruel. E pior, contra uma idosa, contra a própria mãe. A sentença foi dura. Rodrigo pegou 22 anos de prisão. Jéssica pegou 18, com possibilidade de redução por ser primária, mas mesmo assim ia ficar muito tempo presa. Quando o juiz bateu o martelo, a Jéssica desabou a chorar. Gritava meu nome, pedia perdão, dizia que me amava. Mas eu não senti nada. Nem raiva, nem pena, nem tristeza. Apenas um vazio, onde antes tinha amor de mãe. Ela tinha matado esse amor no dia que decidiu me matar. Saí do tribunal de cabeça erguida. A Melissa estava chorando. Era a mãe dela, afinal, mesmo sendo uma tentativa de assassina. Abracei minha neta e disse: "Você tem eu agora. Vou cuidar de você direito. Vou te dar amor de verdade. Você vai ficar bem." E foi o que fiz. Nos meses seguintes, me dediquei a Melissa.
Conversávamos todo dia, eu ajudava nos deveres, ia nas reuniões da escola, fazia comidas que ela gostava. Aos poucos, vi a menina se abrir, confiar, voltar a ser criança. Ela me contou coisas que a Jéssica fazia, como batia nela às vezes, como a manipulava emocionalmente. Fiquei sabendo que minha filha já era abusiva com a própria filha também, e aquilo me deu certeza de que tinha feito a coisa certa. Usei mais um pouco do dinheiro da herança para fazer algo que sempre quis. Matriculei em aulas de pintura, daquelas em tela com tinta a óleo. Descobri que tinha talento, que gostava, que me relaxava. Comecei a pintar paisagens, flores, coisas bonitas. Minha casa encheu de quadros. Fiz amizades novas, conheci outras senhoras do bairro. Comecei a participar de um grupo de terceira idade que fazia caminhadas no parque. Voltei a viver, e não apenas sobreviver como tinha feito a vida inteira. A Melissa melhorou muito na escola. As notas subiram, ela fez amizades boas. Começou a fazer aula de dança, descobriu que adorava balé. Ver ela dançando com aquele sorriso no rosto me enchia de alegria. Era a neta que eu queria ter tido sempre, livre da influência tóxica da mãe. 6 meses depois do julgamento, recebi uma carta da Jéssica da prisão. Fiquei olhando para aquele envelope por muito tempo antes de decidir abrir. Na carta, ela pedia perdão de novo. Dizia que estava fazendo terapia na prisão, que estava entendendo o quanto tinha errado. Dizia que o Rodrigo tinha manipulado ela, aproveitado da depressão dela, botado ideias ruins na cabeça. Pedia para eu levar a Melissa para visitar ela. Mostrei a carta para a Melissa. Você quer ver sua mãe? Ela pensou por um tempo. Não sei, vó, tenho medo. E também estou com raiva dela. Ela queria matar você, queria me deixar sem ninguém. A decisão é sua, meu amor. Não vou te obrigar nem para ir, nem para não ir. Quando você se sentir pronta, se um dia se sentir, a gente vai. Mas não tem pressa. Guardei a carta e não respondi. Talvez um dia eu perdoe a Jéssica. Talvez não. Não sei ainda, e está tudo bem não saber. Perdão não é algo que se dá porque tem que dar. É algo que vem quando a gente está pronto. E eu não estou. O que sei é que estou feliz agora. Pela primeira vez na vida, aos 69 anos, estou realmente feliz. Acordo de manhã sem medo, sem dor, sem sentir que estou sendo usada. Tenho minha casa, minha neta, minha saúde, meu dinheiro. Tenho liberdade, paz, segurança. Às vezes penso em tudo que passei. Os 43 anos de trabalho duro, as mãos calejadas, as noites mal dormidas. Criar a Jéssica sozinha, dar tudo para ela, apenas para descobrir que ela era capaz de me matar por ganância. Dói pensar nisso, mas também me fez mais forte. Me fez ver que amor de mãe não é automático, não é incondicional quando vem de filho para mãe. A gente ama os filhos incondicionalmente, mas eles podem deixar de nos amar, podem nos trair, podem nos machucar. Mas também aprendi que nunca é tarde para recomeçar, que a gente pode ter 60, 70, 80 anos e ainda assim ter direito de ser feliz, de viver bem, de exigir respeito. Que não temos que aceitar abuso só porque vem de família. Que temos que nos valorizar, nos proteger, lutar pelos nossos direitos. Se tem uma mensagem que quero deixar com essa história, é essa. Se você está passando por algo parecido, seja abuso financeiro, emocional, físico, não importa. Saia, denuncie, peça ajuda. Não aceite ser tratado mal só porque são seus filhos, seus netos, sua família. Família que ama não machuca, não explora, não mata. E outra coisa, nunca subestime uma mulher velha. A gente pode parecer fraca, indefesa, mas temos uma vida inteira de experiência, de luta, de sobrevivência. Quando decidimos reagir, somos mais fortes do que qualquer um imagina. Hoje, enquanto conto essa história, estou sentada no meu jardim. As roseiras que plantei estão floridas, vermelhas e perfumadas. A Melissa está dentro de casa, fazendo lição de matemática. Daqui a pouco vou fazer um bolo de cenoura que ela adora. Vamos jantar juntas, assistir um filme, rir.
Vamos ser felizes, simplesmente felizes. E você que está me ouvindo agora, me diz uma coisa. O que você faria no meu lugar? Teria conseguido fingir estar morrendo enquanto planejava se vingar? Teria forças para denunciar a própria filha? Deixa aqui nos comentários. Quero muito saber sua opinião. E se conhece alguém que precisa ouvir essa história, compartilha. Às vezes a gente precisa saber que não está sozinho, que outras pessoas passaram por coisas parecidas e sobreviveram. Me conta também se você acredita na história da velhinha da farmácia. Era um anjo? Uma protetora espiritual? Ou apenas uma senhora muito perceptiva? Eu tenho minha teoria, mas quero saber a sua. Se você gostou dessa história, se inscreve aqui no canal porque eu compartilho muitas outras histórias reais de superação, de luta, de mulheres que não desistiram mesmo quando tudo parecia perdido. A vida da gente é cheia de histórias. E quanto mais a gente compartilha, mais a gente ajuda outras pessoas a encontrarem forças para enfrentar suas próprias batalhas. Um beijo no coração de cada um que me ouviu até aqui. E lembra, você é mais forte do que imagina. Nunca, nunca mesmo, aceite ser menos do que você merece. A vida é curta demais para viver com medo, com dor, com gente que não te valoriza. Seja feliz, lute pelo seu direito de ser feliz e nunca peça desculpas por ocupar seu espaço nesse mundo. Tchau, meus amores. Até a próxima história.